Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que manhã especial, que manhã preciosa de ceia. Eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade de poder cultuar o nosso Deus com você. Quero aqui deixar um ósculo santo, eu vim aqui servir, mas queria dar um pequeno trabalho ao pastor Gustavo. Se levasse esse ósculo santo ao pastor Neif, um abraço. Privilégio estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor, como ao próprio pastor Gustavo, que eu tive o privilégio de conhecê-lo logo cedo, mas conhecendo o Senhor logo cedo, mas sentindo-me muito bem em casa, porque é assim no meio do povo de Deus. Você vai, e aonde você chega, você adora o Senhor Jesus com seus irmãos, você se sente em casa. Bom, eu sou mineiro, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui exportado para Belo Horizonte para o destino mais desejado da maioria dos mineiros que invadem as nossas praias, num total de mais de 1 milhão de pessoas de dezembro a fevereiro, que é Vitória do Espírito Santo. Eu moro na cidade que o seu nome já exala vitória. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus trazer vitória. A vitória do Senhor para nós. E no estado mais pentecostal do mundo. Porque o nome do nosso estado é o próprio Espírito Santo. Estou acompanhado do irmão Antônio, do Vitor, como já foi apresentado pelo nosso amado irmão Gustavo, mas também expressar minha alegria de estar aqui com o Júnior, com o Daniel, com a sua esposa, gente que a gente ama muito. É um privilégio muito grande estar aqui. Então eu fui exportado, eu fui expulso de Belo Horizonte. Meus pais, sendo cearenses, naquela tradicional história do nosso país, saíram do Nordeste em busca de uma oportunidade melhor, vieram para cá, nasceu eu, sou o único filho homem mais velho, minha irmã Renata também é de Belo Horizonte. E aí, como cearense não pode ficar longe da praia, eu acho que ele desceu a 262 e nós fomos para Vitória e nasceu a minha irmã mais nova, Catarina, ela é capixaba. Eu sou casado com a missionária Juliana, que eu amo muito, a mulher que Deus me deu, e somos pais para toda a vida do Otávio e do João Pedro, que estão lá no sítio lá do irmão Júnior, fazendo a festa lá. Se o João Pedro estivesse aqui, ele já tinha entrado lá junto com o baterista, já tinha subido as colunas aqui. Ele bota fogo em caixa d'água, viu, irmão Antônio? Glória a Deus. Por gentileza, sem mais delongas, você poderia, em reverência à palavra do Senhor, se colocar de pé e abrir o texto sagrado em Lucas capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa, poder ceiar com cada um dos irmãos. Lucas capítulo 5. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. O texto sagrado diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador.
pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Jesus, nesta manhã tão especial, quero expressar a minha gratidão de poder cultuar ao Senhor, te adorar com os meus irmãos da comunidade cristã Zona Sul. Pai, obrigado pela tua presença em meus louvores, obrigado pela ceia. Agora nós estamos como esta multidão, desejosos de ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Nós lemos parte do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por um gentil, um doutor que transbordava de amor de tão grande que era o seu amor. O próprio apóstolo Paulo testemunhou disso na despedida da carta que ele escreve à igreja em Colossos, e vos saúda o médico amado Lucas. Lucas sempre buscou fazer o bem para a vida das pessoas, por isso a sua vocação no seu chamado na medicina, trazendo cura, alívio. Mas ouvir a palavra de Deus, ele percebeu que existia algo que produzia salvação, cura, mais poderosa do que a própria medicina. Então ele se entrega ao chamado de Deus e se torna um companheiro fiel do apóstolo Paulo, seguindo em suas viagens missionárias. Eu soube que esta igreja ama missões, assim como a nossa igreja, nós amamos missões. Nós estamos presentes com pastores, com templos, com igrejas em 25 países. Nós estamos em 4 estados do Brasil e 60% do que sai do caixa da nossa igreja é investido em missões. Nós temos sonhado, e este sonho se tornou uma ata registrada em cartório, que queremos chegar a 90% de tudo que sai do caixa da nossa igreja ser investido diretamente em missões. E eu louvo a Deus por estar numa igreja missionária, por isso que também me sinto confortável. Mas, irmãos, no primeiro versículo que lemos, o texto diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ter uma imagem romântica aqui. Imagine Jesus chegando na praia do lago de Genezaré e uma grande multidão, ou apertando, aquela multidão apertava, gerava um incômodo, empurrava Jesus para frente, para trás, um vinha para um lado, outro para o outro, não havia uma ordem. Uns diziam: dai-me uma palavra, eu quero ouvir uma palavra sobre o meu filho que precisa ser curado, dai-me uma palavra porque eu preciso de uma direção de Deus. Eram muitas vozes, havia uma grande pressão, e nós somos desafiados a imitar Jesus. A nossa vida aqui vai ser parecida com a vida de Jesus aqui. Também sentiremos a pressão da vida, sentiremos pressionados no ambiente de trabalho, pelo próprio Espírito Santo, em nossos lares. São pressões que sofremos. Mas o mais importante, porque não podemos ignorar que haverá pressões, onde o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mais importante, porque as pressões são reais, é o que a pressão exala de nós, ou o que aquela pressão tira de nós. Jesus sendo apertado pelaquela multidão. Jesus foi apertado também, pressionado em outras ocasiões da sua vida. E o que foi exalado? O que a pressão extraiu de Jesus? No Getsêmani, onde o lugar onde as azeitonas eram prensadas, pressionadas, aquela pressão tirou de Jesus obediência. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Que nas pressões que a vida
nos proporcionar. Lembremos dessa passagem e de uma forma muito prática, jamais sejamos tentados a sair da pressão em uma desobediência a Deus, porque a pressão tirou de Jesus obediência. Por mais difícil que era abraçar o cálice do Pai, que o conduziria à cruz, ele preferiu obedecer do que fugir da pressão. Em outra ocasião, na cruz do Calvário, uma pressão tremenda, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. Aquela pressão extraiu de Jesus uma das coisas mais lindas que nós, na pressão, precisamos deixar extrair também, que foi o perdão. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em terceiro caso, que Jesus foi pressionado, no texto que lemos, aquela multidão pressionava Jesus. Jesus, então, deu àquela multidão a palavra. Que nas pressões da nossa vida, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no mundo que estamos inseridos, quando estivermos pressionados, deixemos esta pressão extrair de nós obediência, porque a obediência é a linguagem de amor de Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Que as pressões da vida sempre nos conduzam a um nível de obediência maior. Que as pressões da vida nos conduzam a um crescimento de intimidade com Deus. Jesus obedeceu no Getsemane. Que as pressões familiares, nos relacionamentos, nas decepções, nas traições, essas pressões acontecerão com todos. Que esta pressão extraia de nós perdão. Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que sejamos perdoadores. A maior expressão do amor é quando resolvemos e escolhemos perdoar. Por mais doloroso que seja as pressões, traições, porque para sermos traídos, sempre é algo que acontece quando alguém está bem pertinho de nós, que gozou da nossa confiança, que abrimos o nosso coração e somos pressionados por esta situação. E tendemos na nossa natureza carnal querer nos proteger, nos vingar, difamar. Mas lembre-se dessa palavra, comunidade cristã Zona Sul. Quando a vida te pressionar, como Jesus foi pressionado naquela cruz, libere o perdão. Perdoa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas seremos inseridos em muitas situações da vida que as pessoas vão nos pressionar em busca de uma solução, em busca de uma direção, porque a luz de Cristo brilha na sua vida. Você exala o bom perfume de Jesus. E num mundo sem direção, as pessoas, ao enxergar a luz do Senhor na sua vida, quando estiverem perdidas, nos pressionarão em busca de uma direção. Então nós sempre temos uma palavra de Deus para direcionar a vida das pessoas que vêm nos pressionar em busca de uma direção. E isso tornava aquela multidão digna, porque existem outras multidões nos evangelhos que pressionavam Jesus em busca de outras coisas, mas esta multidão queria uma palavra de Deus. Quem sabe o Salmo 119, verso 11, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma multidão que busca a palavra de Deus se tornará uma multidão mais santa, porque a palavra de Deus, ela nos dá direcionamento para não pecarmos contra o Senhor. Interessante esse salmo. Senhor, eu escondi a tua palavra. Uma iniciativa pessoal, eu escondi a tua palavra no meu coração. Primeira verdade, uma ação individual. Segunda verdade, a palavra de Deus pode ser armazenada. Ela será um recurso para você. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Ela pode ser armazenada.
é um conhecimento, uma revelação de Deus guardada. De repente você está tendo acesso hoje a uma palavra e ela não faz sentido nenhum para o que você está vivendo hoje, mas será a solução para a pressão de amanhã, para a tentação de amanhã. Eu guardei ou eu escondi a tua palavra no meu coração, mas para qual objetivo? Para não pecar contra ti. Aquela multidão queria uma palavra que tornasse ela mais santa. A palavra de Deus também promove a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem sabe aquela multidão estava escravizada numa religiosidade, escravizada em mitos, filosofias, mas ao conhecer Jesus, o Logos, o Verbo vivo, pediram a Ele, pediram a própria palavra, uma palavra. E Jesus tinha uma palavra que ia trazer o conhecimento de Deus, ia trazer libertação àquela multidão. Aquela multidão pressionava ao Senhor para ouvir a sua palavra. Multidão é muito interessante, imagina, era uma multidão, muitas pessoas. Se uma multidão me apertasse aqui, e ser muitas vozes, muitas pessoas, e roubaria de mim a minha visão, o meu foco, aquela multidão poderia se tornar uma grande distração. Mas o versículo seguinte diz o seguinte: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Apesar de Jesus estar sendo pressionado por uma grande multidão, com grandes demandas, ele não perdeu o seu foco e a sua visão. A nossa Bíblia traz um epígrafe: os primeiros discípulos. Jesus estava ali com um objetivo, de chamar Pedro, chamar Simão, para ser um seguidor de Jesus. E uma grande multidão apertava Jesus, com demandas, mas Jesus não perdeu a sua visão, e viu Jesus. A multidão não se tornou uma distração, e o inimigo tem usado muito dessa ferramenta, a distração, para tirar de nós o nosso foco no chamado que Deus tem na nossa vida. Vem multidões de demandas, multidões de bênçãos, que nós nem sabemos para onde caminharmos. E essas distrações não podem roubar de nós a nossa visão, o nosso foco. E viu Jesus, isso é muito interessante, é algo muito peculiar de Jesus, porque as multidões também significam influência, significam sucesso, aquele que veio para salvar o mundo inteiro. Vem uma multidão, ele está dando tudo certo. Ele poderia ignorar, porque a sua visão atraiu ele a olhar um homem apenas, a trocar um homem, uma grande multidão por um homem, porque ele estava focado no chamado que Deus tinha para ele. Precisamos estar focados e não perder a nossa visão diante das multidões de oportunidades, de multidões de bênçãos ou de pressões que vêm sobre a nossa vida. E viu Jesus. Precisamos ser um povo focado no chamado de Deus, na vida eterna. Passarão céus e terra. O Senhor está voltando. Foi tão bom adorar cristocentricamente aqui nessa manhã, só exaltando o seu nome, o Cristo, o Rei da Glória, que virá. Todos os sinais já que antecedem a vinda do Senhor já se cumpriram. A qualquer momento Jesus vai voltar, resgatar a sua igreja. Eu não posso perder a minha visão em meio a tantas distrações ou projetos pessoais. Nós estamos numa empreitada na edificação de um novo templo. Isso tem trago uma alegria muito grande na igreja. Mas diante do Senhor Jesus, eu trocaria qualquer projeto desafiador, tudo aquilo que pode mexer conosco, com a presença de Deus, de estar na eternidade com o Senhor. Esse é o nosso foco. Você está aqui buscando Cristo que vai vir e salvar a sua igreja. E viu Jesus no meio daquela multidão, os pescadores, que haviam descendo do seu barco, lavavam as redes. Isso é muito importante. Essa palavra me chama a atenção,
Porque normalmente quando os pescadores encostavam seus barcos, a primeira coisa que desciam, pelo peixe ser uma carga perecível, e nos tempos de Jesus não tem aquela geladeira bonita que tem na sua casa. Você abre a porta e fala assim: geladeira, congele tal grau, ela obedece. Não tem geladeira hoje, mas que dá até o inventário que está lá dentro, né? Tem 2 tomates, 2 jiló, como vou falar linguajar do mineiro, tem tanto saco de pão de queijo, né? Não, nos tempos de Jesus não tinha nada disso. Um queijinho, doce de leite, não é bom momento, 11h30 e pouco, e não é um bom assunto para abordar. Só trabalha, pastor, em casamento, pregação de casamento. Você já começa a ver o povo já passando a mão na barriga, estão tudo preocupado com o buffet. É quase a hora do almoço. Se eu começar a falar de geladeira, né, pastor? Estou indo para um campo escorregadio. Mas nos tempos de Jesus não tinha geladeira, comunidade. Então a primeira coisa que os pescadores faziam quando pescavam peixes, eram rapidamente para as bancas para comercializar o peixe. Mas naquele dia, os pescadores desceram, e um deles, Simão, Pedro, dos apóstolos mais conhecidos, eles não desceram carregando seus peixes e indo para comercializá-lo, porque o texto mais adiante nos informa que eles passaram a noite inteira pescando, mas não pegaram nada. Então eles descem do barco, em vez de carregar os peixes, eles estavam lavando as redes, eles estavam consertando as redes, eles estavam tirando as águas, as pedras, consertando as partes das redes que estavam estragadas. E isso chamou a atenção de Jesus, por quê? Porque essa virtude é muito preciosa para o povo de Deus, porque apesar deles passarem a noite inteira pescando e vivendo um grande insucesso, de manhã cedo, quando estacionaram aqueles barcos, eles não falaram, não murmuraram, eles com a sua atitude trouxeram uma comunicação muito inspiradora para nós, porque ao lavar as redes, eles estavam dizendo: ontem à noite não pegamos nada, mas hoje à noite nós vamos voltar para lá. Isso é perseverança. Tentamos a noite inteira, não conseguimos, mas não vamos abandonar as redes. Nós vamos lavar as redes, e hoje à noite nós voltaremos para esse mesmo lugar de fracasso, porque cremos no Deus que nos dará a vitória. Isso é perseverança, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Jesus está nos dizendo aqui? Para você que tem orado pelo seu filho, tem jejuado pelo seu filho a noite inteira, e o seu filho não está com você, adorando Jesus hoje, não desista, lava suas redes, continua tentando pescar, porque amanhã chegará, e esse assento que está vazio do seu lado, será ocupado pelo seu filho adorando. Sabe este assento, minha irmã, que está vazio, que você chora, que você pede constantemente, para que Deus alcance o seu marido, não desista. A palavra de Deus não volta vazia, ele será salvo. Você irá dançar aqui na frente e declarar bem alto: eu e minha casa servimos ao Senhor. Perseverança. Aprenda a lavar as redes, tire as algas, tire as pedras, conserte as redes, mas não desista. Isso chamou a atenção de Jesus. E o texto continua dizendo que Jesus então aproxima daqueles barcos, haviam 2, e ele escolhe o barco de Simão Pedro. Entrando naquele barco, ele dá um comando para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho, só um pouquinho. E assentando-se, o Senhor Jesus ensinava a toda a multidão. O texto continua dizendo que, ao terminar de ensinar, Jesus vira para Simão e disse: agora vamos para o mar alto, e lá nós vamos pescar. Aqui eu encontro a tríade do discipulado de Jesus. O primeiro é relacionamento. Jesus, olhando os 2 barcos, entra no barco de Simão. Jesus te conhece e gera um relacionamento com você íntimo. Jesus não discipula quem ele não tem um relacionamento.
A primeira etapa do discipulado com Jesus é relacionamento. Ele se revela para você, Ele te conhece, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece as suas virtudes, Ele conhece as suas fraquezas, Ele entra na sua vida, Ele entra no barco da sua vida, Ele entra nos seus negócios, Ele entra na sua família, Ele te conhece, Ele tem um plano para você. Foi lido pelo Ministério de Louvor, que é aquele que busca acha, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. Deus é o Deus de relacionamento. Deus não é um Deus distante. Você está aqui adorando Deus ressurreto, vivo, que se revela, que fala conosco. Eu podia aqui ficar a manhã inteira e também te ouvir a manhã inteira de experiências muito íntimas que temos com Deus. Porque a primeira etapa de um discipulado com Jesus é relacionamento. Tudo bem? Prazer, qual é o seu nome? Sou Simão Pedro. Bonito o seu barco. Deixa eu entrar nele. Pai do Senhor, tudo bem, Júnior? Na bênção, tranquilo, deixa eu entrar nessa família. É a primeira etapa. Ele é maravilhoso, ele bate na porta, ele não invade, ele não rompe, é relacionamento. Você não pode sair daqui nesta manhã, comunidade, sem crescer no seu relacionamento com Jesus. A segunda etapa é muito clara. Ele assenta no barco e pede para afastar um pouquinho. E ele começa a ensinar. A segunda etapa do discipulado com Jesus é o aprendizado. E isso a igreja faz muito bem. Nós temos escolas dominicais, o termo que você pode usar, muitas igrejas têm sua trilha de discipulado. Sentamos, e não pode ser muito fundo, né, irmã? Porque senão, nós estamos aprendendo agora, o que acontece? A gente se afoga, então ele afasta só um pouquinho. Quando nós estamos no momento de aprender, ele não vai muito profundo, porque é o tempo de ensinar, de sentar, de ouvir. O problema é que essa geração hoje quer sentar pouco, quer aprender pouco, mas já quer falar muito. Vamos avaliar rapidamente o processo de discipulado de João Batista. Foram quase 30 anos, a vida inteira, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, no deserto, nunca namorou, nunca casou. 30 anos de preparo para um ministério que durou apenas 6 meses. O problema hoje é que as pessoas querem se preparar 6 meses e querem ter um ministério de impacto. Com João Batista foi o contrário, foi a vida inteira de preparo para um ministério de apenas 6 meses. Mas apenas 6 meses, mas com um impacto tão grande que 2000 anos depois estou eu aqui, um mineiro, careca, barrigudo, pastor da Assembleia de Deus, falando dele. Vale a pena sentar e aprender com Jesus. Entrar, ainda que a profundidade seja pouca, aprender com Jesus. E eu tenho que bater palma para as igrejas evangélicas, porque nós somos um povo que amamos aprender a palavra de Deus. Eu, no começo da minha caminhada, minha conversão foi uma falência familiar, e eu fui congregar numa igreja que era um outro município, Serra, né? Vitória, Serra, quando se fala Vitória, a grande Vitória. E quantas vezes eu ia para aquela igreja, de ônibus, com a passagem só de ida para a escola bíblica dominical. Era longe da minha casa. Eu não sabia como que ia voltar, mas eu queria aprender. E nada impede um crente que quer aprender de Jesus, porque Ele é o bom mestre. Mas a terceira etapa, essa a gente precisa mudar o paradigma. A Bíblia diz que depois que Jesus acabou de falar, o treinamento, a parte de ensino tem início e fim. Então ele acabou de falar, ele disse: Pedro, agora a gente vai com barco para o profundo mar e nós vamos pescar. O que é essa terceira etapa, comunidade? É o treinamento. E nisso nós temos falhado como igreja, de forma geral. Existe o relacionamento, existe o tempo que sentamos para aprender, mas existe o treinamento. Agora a gente vai lá no fundo aprender a lançar a rede para pescar. A gente aprende sobre evangelismo, mas se a gente não for na rua evangelizar, não adianta nada. Tinha um irmão da nossa igreja, ele veio de uma igreja muito tradicional, sou pastor de Assembleia de Deus, acredite, né? Porque o Júnior falou que o pastor Neif não usa terno, ele botou um terror na minha vida. Aí eu peguei meu kit church, é o único que eu tenho. Botei meu kit church para você não ficar escandalizado comigo, e eu vim. E tinha um irmão que veio de uma igreja muito tradicional, ele veio para a nossa igreja, e o sonho dele era aprender a expulsar um demônio.
Irmãos, ele me perturbava. Pastor, quando que vai ter a turma de ensino de libertação? Disse, irmão, em nome de Jesus, o demônio sai, não precisa... Não, vamos. E aí eu fui ensinando a palavra de Deus para ele e tal. E um dia a gente saiu para evangelizar. E fomos evangelizar no verão, muita gente na praia, aquela coisa toda. E aí ele foi falar do amor de Jesus para uma pessoa, ela caiu endemoniada, o demônio pegou a pessoa. Acho que ele queria tanto que Deus satisfez o desejo dele. E quando o demônio caiu, e ele é meio assim, CDF, usa aqui CDF, essa expressão? Nerd, né? A criança fala. Ele é nerd, assim, meio... Aí ele foi pegando o telefone, assim, querendo pegar o manual. Não existe uma... Pastor, foi engraçado. A pessoa estribuchando ele, tremendo, mexendo no óculos. Qual a lição 1, lição 2? É assim que nós estamos, muitas vezes. Aprendemos bem, mas não saímos para aplicar aquilo que aprendemos. E para isso precisamos de treinamento. Nunca se forma discípulo sem treinamento. Imagine hoje, Vitor, você vai voar... Você entra na aeronave, senta lá, aí o comandante fala assim, senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. O capitão João é o nosso melhor aluno da academia de aviação. Ele só tirou... Por que você já está rindo? Deus já revelou? Ele só tirou 10. Ele só tira 10 em todas as provas. E hoje é seu primeiro voo. Você pode dar uma salva de palmas para ele, bom voo, você ficaria? O irmão aqui está vigilando, já saía rápido. Imagine só, você está com um problema, chega no médico para fazer a cirurgia, minutos antes da anestesia, o médico chega assim, querido irmão, tudo bem, eu quero te apresentar o doutor João, hoje sobrou para o João. Doutor João é o nosso melhor aluno de medicina. Ele tirou 10 em todas as provas, a etapa do ensino. Ele só tirou 10, ele é o melhor aluno, está aqui, começando sua residência hoje, e você vai ser o primeiro paciente que ele vai te operar hoje. O que você faria? Tomaria anestesia? Não, né? Você crente já ia orar, falar língua estranha, eu estou curado, Deus me curou, Deus fez um milagre. E assim somos nós muitas vezes. Nós temos relacionamento com Deus, aprendemos no ensino, mas não estamos querendo ir para o mar profundo, lançar as redes. Nós não queremos treinamento. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, a partir de hoje, você será um discípulo de Jesus, treinado por Ele. Eu sei que você ficou curioso, meu tempo está acabando, mas chegou um irmão para treinar ele, vai lá, bota a mão na cabeça, chega no ouvido, fala, em nome de Jesus sai, entendeu? Saiu o demônio, fica tranquilo, ele largou o celular, ele estava trêmulo, não sei se motivado pela oportunidade, de deu uma travada, mas chegou um crente mais experiente, chegou um servo mais experiente. Chegou um servo que já foi treinado, como o apóstolo Paulo diz, não me incomodeis, porque eu trago comigo as marcas de Cristo Jesus. E foi, auxiliou o nosso irmão lá, vai lá, ajoelha direitinho, bota a mão na cabeça, chega no ouvido, fala, sai, em nome de Jesus. Saiu, e ele ficou todo animado, e ele virou igual aquele filme, Caça ao Fantasma. O negócio dele na igreja, ele pergunta, será, Senhor, vai ter demônio hoje, eis-me aqui. Quer expulsar os demônios. Mas assim é o treinamento de Deus. Jesus então chama Pedro e vai para o mar alto, e você vai pescar de novo. Nós vamos lançar as redes. No versículo 5, respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui é o maior conflito do povo de Deus que caminha na terra. Ele começa a apresentar para o Senhor a sua experiência passada. Senhor, eu sou pescador, é meu ofício, eu sou experiente nisso. Eu pesco à noite, porque a noite é melhor do que pescar para o dia. Nós pescamos a noite inteira. Técnica, lógica, raciocínio, humanismo. Eu sei lançar, eu estou com a isca certa, era à noite, o barco estava bom, e não pesquei nada. Agora o Senhor está me levando para um treinamento de dia, no mesmo lugar que não tinha peixe nenhum, e isso tem atrapalhado o povo de Deus,
porque nós queremos andar no sobrenatural, queremos experimentar o espiritual, a revelação de Deus, mas que ela se enquadre em uma lógica nossa. Não se relacione com Deus como se Deus fosse homem. Lá na igreja a gente brinca, Deus não é gente não. Deus não é gente. Deus faz tudo diferente. Se o book dos homens diz que é à noite, com Deus não precisa ser à noite. É na hora dele, é de dia, é no jeito dele. Então ele entendeu isso. Ele diz que mais do que importante, uma geografia ideal, o método ideal, a ferramenta ideal, a pessoa ideal, é uma palavra de Deus. Senhor, eu vou contrariar todo o meu humanismo. Eu quero ser crente. E eu quero mergulhar no oceano do teu espírito. Eu vou abandonar o meu humanismo. E quero viver o que é divino. Se o Senhor me der uma palavra, eu vou de dia pescar onde não peguei nada, porque eu sou obediente à tua palavra. E isso é ser espiritual. E interessante isso. Eu já quero desconstruir um pensamento que nós temos sobre crescimento de fé. O testemunho alimenta, a gente se alimenta do testemunho. Testemunho é poderoso, mas para você crescer em fé, mais do que ficar impressionado com algo tremendo que Deus fez na vida de uma pessoa, é você crescer na palavra. E um crescimento de fé sustentável, primeiro você cresce na palavra, e depois a palavra te leva para o sobrenatural, e aí você cresce em experiência. Pedro disse, não pesquei nada, o mar está ruim, agora é de dia, o cenário é pior. Mas sobre a tua palavra, ele está falando sobre fé, eu vou lançar a rede. Que nós não sejamos um povo que caminha em um eterno dilema do nosso humanismo gospel, com a entrega profunda de confiança em Deus. Que a comunidade cristã Zona Sul cresça na palavra, cresça em experiências poderosas com Cristo através da sua palavra. Ele foi, lançou a rede, porque obedeceu a palavra do Senhor, lançou a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Interessante. Uma das palavras que nós mais temos usado no nosso meio, essa palavra é boa, ressignificar, não é? Tem se falado tanto em congressos para mulheres, em congressos para homens, nós temos que ressignificar. Mas qual que é a definição, aos olhos de Jesus, do que é ressignificar? Porque eu vejo uma aplicação sobre o povo de Deus ressignificar experiências ruins que teve, é buscar um outro tipo de visão. Isso foi por isso, agora entender. Não. O ressignificar para nós é receber a visão, ou o significado, ou o propósito que Deus tinha naquela situação. Não é você exercitar a sua mente para um outro ponto de vista, ou buscar em você mesmo entender outra coisa. Por que eu estou sofrendo nessa área? Mas é por isso. Não. Ressignificar para nós é recebermos de Deus a revelação do propósito que Deus tem naquela situação. Então Pedro teve que voltar onde ele viveu uma experiência ruim, onde ele não pegou nada, e ter uma experiência com Deus. Não adianta mudar a geografia. Eu não sei aqui, mas na nossa história como igreja, é o período que mais pessoas têm mudado para outra nação. Passou a coqueluche da Flórida, agora vivemos a coqueluche de Lisboa, muita gente querendo morar fora. E a maioria das pessoas que eu converso, que estão buscando isso, estão buscando ressignificar a sua própria vida, mudando de geografia. Mas a geografia não muda ninguém. Você vai morar lá em Lisboa, carregando os mesmos problemas. O que ressignifica, o que transforma, o que muda a sua história, é você ser transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então Pedro teve que voltar lá, aonde ele não pegou nada, sabe? Não adianta você fugir, querer se esconder, querer trocar o CPF. Calma, se você está sendo treinado por Jesus, no mesmo lugar que você lançou a rede, não pegou nada, Deus com Jesus, debaixo da palavra de Deus, você vai viver algo extraordinário com o Senhor. Pedro foi viver isso. Agora interessante, eu já parto para o fim. Nós temos o outro, a gente funciona meio errado de vez em quando.
Eu escuto muita gente falando assim, pastor Gustavo, quando é de Deus, tudo flui. Eu falo, então Deus não me ama não. Você já ouviu alguém falando isso? Para de insistir com isso, porque o que é de Deus, tudo flui. Eu falei, Deus não me ama, porque comigo, os negócios não é nada assim, tudo flui, tudo tem uma emoção, é igual andar de montanha-russa. E nós vamos desconstruir isso aqui nessa manhã. À noite, quando Pedro estava pescando, lançava a sua rede e puxava ela, por ela estar vazia, a rede estava pesada ou leve? Estava tudo fluindo. Mas quando ele tirava a rede fora, estava o quê? Vazia. Ele lançou de novo. Deus está comigo. Vai, olha só, está levinha essa rede, ó. Estou puxando, ó, que bênção, está tudo fluindo. Quando chegava a rede lá do mar, fora do mar, estava o quê? Mas de dia, pescando com Jesus, debaixo de uma palavra de Deus, ele lançou a rede. Quando ele foi puxar com a mesma intensidade da noite, garrou. Não, isso aqui não é de Deus não. Jesus não é de Deus não. Porque a rede está agora o quê? Mas ela está cheia, pesada por causa de quê? Não, você está de brincadeira comigo, comunidade. Por quê? Porque a rede está... Então existem bênçãos que Deus vai te abençoar, que não vai fluir. Quando fluir vai vir vazia. Quando for a bênção de Deus, irmão, você vai ter que fazer... Vai dar calo na mão, vai ouvir o barulho da rede rompendo, mas é o marido que está convertendo, é o filho que Deus está dando jeito, é o batismo do Espírito Santo que está vindo, é o crescimento que você está buscando. As coisas estão difíceis, você é de Deus, não desista, continue puxando. Mas quando você tirar do mar, aquela rede vai estar o quê? Você quer fluir na rede vazia ou quer fazer força na rede pesada, mas cheia? Cheia. Nem sempre as coisas de Deus fluem. A maioria das coisas com Deus você tem que persistir. Não foi uma volta em Jericó, foi 7. E pagando mico, como diz Vitória, tocando trombeta. Eu imagino o povo de Jericó lá, os doidos, são malucos. Olha lá, estão dando volta aqui na muralha, cantando. Não foi uma volta, foram 7 no último dia, 7 vezes. As coisas com Deus às vezes são mais pesadas. E eu caminho para o final, porque eu só tenho mais 1 minuto, e eu sou pastor de igreja, e quero voltar aqui para encontrar o pastor Neif, e não quero me atrasar. Mas olha que interessante, você viu que ao pescar, a rede estava se rompendo, a bênção de Deus, quando é de Deus, nunca tem um fim em você mesmo. Havia uma competição, se você fazer um estudozinho, desde os tempos de pesca, de Pedro e João. Certa feita, a mãe de João chegou para Jesus e falou assim, Jesus, bota meus 2 filhinhos, sabe aquela mamãezinha? O cara tem 40 anos, que leva o prato no quarto para ele comer, do bichinho. O pastor que me discipulou falou assim, cuidado com o bichinho. Quando ele cresce, ele vira um bichão. Né? Aí, deixa eles 2 sentados do seu lado, Jesus. Aí Pedro ouviu, olha lá, a mãe dele quer meu lugar. Havia uma competiçãozinha de Pedro e João. Mas quando Deus te abençoa, você aprende que não compete com ninguém. Você coopera. Foi tamanha a pesca, a rede rompia. O barco estava quase afundando. Ele foi obrigado a chamar João para participar daquela bênção. Os 2 ficaram, meu Deus e tal, ajoelharam, adoraram, prostraram-se diante do Senhor e tal. Mas aí Jesus chega e fala o seguinte, não temas, Pedro. A partir de agora, você não vai pescar mais peixe. Você será pescador de homens. Por que será? Pensa comigo. O pescador tira o peixe que está vivo dentro do mar. E quando tira o peixe, morre. O pescador tira o peixe que está vivo no lago. E ao tirar o peixe morre. Quando Jesus falou para ele, agora você não vai pescar mais peixe. Você não vai gerar mais morte. Você vai pescar homem. Nós estamos mortos em nossos pecados e ofensas no oceano do mundo. Quando alguém pesca a gente para o evangelho, tira a gente da morte e para nos dar vida.
Deus está te dando um ministério que acabou morte. Você não é coveiro. Você vai gerar vida no seu casamento, vida na sua família. Você vai ser pescador de homens. Você vai gerar vida. E eu termino dizendo: os homens chegaram com a sua maior pesca. Pescaram a noite inteira e chegaram com o barco vazio. Se Jesus faz o chamado nessa hora, qual seria o nível de entrega de Pedro? Nenhuma. Quem não está pescando nada, não está dando nada certo, qualquer destino é destino, qualquer proposta é proposta. Se Jesus chega naquela manhã e fala: Pedro, me segue, você não vai pescar mais homem não, mais peixe não, você vai ser pescador de homem. Pedro, faz sentido, eu passei a noite inteira achando que eu era um bom pescador, não pesquei nada, eu estou no lugar errado. Então é fácil, está na lógica. O nível de entrega dele seria nada. O tudo de Pedro seria nada, porque o barco estava vazio. Mas agora o homem chega com a maior pescaria da história do lago de Genezaré, rede rompendo, abençoa do lado, barco cheio, a mudança, a vitória, muito peixe. Chegou na hora da bênção, da vitória, Jesus fala que ele vai pescar homem. E a Bíblia diz que eles foram e deixaram tudo. Jesus sabe a hora certa de nos chamar. Jesus nunca é a única opção. Jesus sempre é a melhor opção. O que Pedro aprendeu que muito melhor do que a bênção é estar com o abençoador. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Nunca troque a bênção pelo abençoador. Deixaram e seguiram ele. Deixaram tudo. Agora o tudo era alguma coisa. O tudo era um barco cheio, era o sucesso, era a consagração. Assim que Deus faz. Quando você achar que você está voando, arrasando, Jesus vem, então vem, segue-me. E você vai ter que deixar tudo. Mas você deixa, porque você entende que o abençoador é mais importante que a bênção. Eu quero orar com você. E assim foram os primeiros discípulos. Entregaram a sua vida por Jesus. E por causa do sangue deles, a comunidade cristã Zona Sul está de pé. De homens e mulheres que deixaram tudo. Discípulos, é o que nós somos. Jesus disse que não façam convertidos. A grande comissão, que não é uma grande sugestão. A grande comissão não é uma grande sugestão. É um mandamento, Senhor. Disse: fazei discípulos. E essas são as características de discípulos. Deixam tudo, amam a palavra, ressignificam a sua vida. E foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa igreja tão abençoada. Para você ser um discípulo fiel de Jesus. Pai, eu te louvo por esta manhã. Eu te louvo por este culto maravilhoso, pela presença de cada um dos meus irmãos. Nós nos encontraremos no céu, adorando o Senhor, nos alegrando. Eu já estou preparado. Os meus irmãos mineiros me abraçarem lá no céu, dizendo: fala, capixaba, valeu a pena, chegamos aqui com o Senhor. Isso é coisa de discípulo. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor faça a cada dia nós crescermos em amor para o Senhor, e aprender a viver essa vida. E se outrora geramos morte em algum lugar, que a partir de hoje, em teu nome, geremos vida. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.